Agora nós vamos para um momento importante, momento da palavra de Deus. Oh, Deus maravilhoso. Peço que você abra a tua Bíblia no livro de Lucas, Lucas 2:41. Amém? Todo mundo achou? Lucas 2:41. Coloque sua mão sobre a palavra de Deus. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que estamos nós nessa noite, meu Pai, reunidos, meu Pai, no seu nome, na sua presença, meu Pai, para ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar, meu Pai, para pedir que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha nos direcionar nessa noite, meu Pai. Meu Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, Senhor, que essa palavra, meu Pai, penetre em cada coração, meu Pai, e que ela venha dar frutos, meu Pai, que ela venha dar muitos frutos, meu Pai, para as próximas gerações, Senhor. Deus, de nada adianta, Senhor, nós nos reunimos, Senhor, se a Tua presença, se a Tua sabedoria não estiver sobre a nossa vida, meu Pai. Então, meu Pai, nós entregamos este culto ao Senhor, meu Pai, e desde já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ler Lucas 2:41. Olha só. E o menino Jesus no meio dos doutores. Amém? A gente sempre prega Jesus, mas a gente sempre prega Jesus o quê? Jesus grande, adulto, né? Jesus já adulto, Jesus homem, Jesus que já está operando, já está levando a palavra de Deus, já está manifestando sinais, curando os enfermos, expulsando os demônios, reunindo os discípulos, né? Já está ali criando o seu ministério. Mas a gente não pode esquecer que Jesus, ele nasceu como criança. Ele veio ao mundo. Ele foi diferente de Adão, que Deus já fez ele grande, adulto, e ele não precisou nem de mãe nem de pai, né? Ele cresceu, Deus já fez ele grande e pronto. Ele já podia se virar, né? Deu responsabilidade para ele de cuidar do jardim, de dar os nomes para os animais. Mas com Jesus foi diferente. Jesus nasceu. E ele precisou de um pai aqui na terra e de uma mãe para estar ali dando a direção, dando as orientações que seriam necessárias para o bom desenvolvimento dele. Amém? Ah, mas ele era filho de Deus. Sim, ele era filho de Deus. Mas ele não nasceu em carne? Ele não estava sujeito às mesmas coisas que a gente? As mesmas coisas que nós. Não tinha diferença nenhuma. A carne dele sangrou, a carne dele foi machucada, ele sentiu fome, ele sentiu sono, ele passou por todas as aflições que nós passamos nesse mundo. E como criança, com certeza ele também deve ter passado por outras coisas. Muitas coisas ele deve ter passado. A Bíblia não fala tudo, porque se a Bíblia fosse contar toda a trajetória de Jesus, a Bíblia teria que ser bem maior do que é, né? Mas nos dá um pouco a saber sobre a adolescência dele. E eu achei muito, muito importante, principalmente como a gente tem visto hoje em dia as crianças, o comportamento das crianças, dos adolescentes. Eu acho que isso reforça mais em nós que somos os responsáveis a estar ali ensinando, orientando, guiando, assim como os pais de Jesus fizeram. Nós também temos esse papel. Deus nos incumbiu desse papel, de estar ali nos dando direção para os nossos filhos, para essa geração de agora, para que não pare, mas para que o Evangelho continue sendo pregado. Vamos lá? Vamos lá. Ora, anualmente ia seus pais a Jerusalém
para uma festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminando os dias de festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Então, no começo, quando a gente lê, fala, mas peraí, os pais perderam o filho? Não, gente. Era uma procissão. Imagina uma procissão com um monte de pessoas indo para o mesmo lugar e depois voltando. E ali tinha parentes, vizinhos, amigos, pessoas conhecidas. E o que a criança faz? A criança vai, conversa com um, conversa com outro. Então, nada de fora do normal até aí. Para José e para Maria, Jesus estava ali com alguém da família conversando e eles continuaram a caminhada. Vamos. Aí chegou uma hora que vamos chamar ele para comer, vamos trazer ele para perto. Quando eles foram procurar Jesus, já fazia 3 dias. Isso estava na caminhada que de um lugar para o outro não tinha um ônibus, não tinha carro, não tinha carruagem e eles eram pessoas pobres. Porque se eles fossem pessoas ricas, eles não estariam fazendo a viagem a pé, né? Eles estariam com algum meio de transporte. Então, aquela multidão eram pessoas humildes, pessoas pobres, que iam lá para a festa, faziam o que tinha que fazer e depois voltavam para a sua cidade. Enquanto isso, quando eles deram a falta de Jesus, eles começaram a procurar. E olha só. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, fora a caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram à sua procura. Eles pegaram e falaram, bom, ele está lá na cidade, então vamos voltar para a cidade para procurar Jesus. E Jesus, como a gente pensa assim, mas criança, gente, criança é criança. Não importa a época. Se você pegar você quando você era criança, você fazia suas travessuras, não fazia? Você tinha suas brincadeiras, não tinha? Hoje é tudo diferente. Hoje mudou muito. O mundo mudou de uma forma que eu digo que causa até um pouco de medo, né? De tantas coisas que a gente vê, tanta evolução, tanta coisa. Hoje você não pode deixar uma criança no meio de uma multidão, que se você voltar, você não vai encontrar ela mesmo. Nunca mais. Mas naquela época, ainda assim, não tinha a violência, a maldade, mas não era tanta. Porque eles confiaram de deixar Jesus no meio dos parentes, dos amigos. Quando eles voltaram e olha só, 3 dias depois, acharam-no assentado no meio dos doutores, ouvindo e o interrogando-os. Eu fiquei pensando, falei, Senhor, se fosse no dia de hoje, pelo que eu tenho acompanhado no jornal, a fulana fugiu de casa, vai procurar, está na onde? Uma menina de 12 anos, da idade de Jesus, fugiu de casa. A mãe foi procurar, ela conheceu alguém pela internet, começou a namorar, a mãe foi procurar, ela estava na casa do namorado. Então, a gente vê que as crianças de hoje, elas estão sem direção. Elas fogem, elas vão fazer coisas que agradam a alma delas. Porque elas não estão sendo incentivadas a ter a parte espiritual. Jesus desceu com a família para comemorar Páscoa. Quando Jesus fez a última Santa Ceia, era o quê? Páscoa. Então era uma coisa que vinha desde pequeno. Não é fácil você pegar uma pessoa adulta e você enfiar as coisas na cabeça dela. Mas você pegar uma pessoa com 3 anos, pequenininha, e você começar a ensinar para ela, você vai ver que quando ela tiver com 12 anos, todo aquele ensinamento que você deu, ela vai colocar em prática. Ela vai guardar no coração dela. A melhor fase de se aprender as coisas é quando é criança. Quando é criança. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande que Deus dá para nós, pais, de ensinar aos nossos filhos o caminho que deve andar. Ah, mas o meu filho já é velho. Agora vamos orar.
Agora a gente ora, a gente jejua, a gente dá bom testemunho, dá bom exemplo, mas enquanto é pequeno, eu tenho que falar, eu tenho que ensinar, eu tenho que ler a Bíblia junto, eu tenho que levar para a igreja junto comigo, eu tenho que fazer com que a criança tenha prazer nas coisas de Deus. Jesus, ele tinha prazer, ele tinha 12 anos, ele podia ter fugido. Naquela época não tinha coisa para brincar? Tinha, com certeza tinha coisa para brincar. Ele poderia ter fugido, ido passear na feira, passear nos lugares, mas ele foi para casa do Pai, para a casa do pai dele, e foi conversar com pessoas adultas. Ele foi falar da palavra de Deus para doutores. Você imagina um adolescente de 12 anos debatendo com o doutor? Mesma coisa que eu pegar um adolescente e colocar na frente do juiz. O que ele vai falar para o juiz? Nos dias atuais, no mínimo ele vai começar a fazer uma dancinha do TikTok. Porque é isso que eles têm vivido hoje. É isso, eles vivem videogame. Mas está pregando contra videogame, está pregando. Não, tudo é bom, tudo é lícito, mas a gente tem que tudo ter moderação na nossa vida. Se a gente não tiver moderação, a gente vai cair, a gente vai escorregar, porque a gente é humano. Somos humanos, somos falhos. Então eu posso deixar meu filho jogar? Pode. Mas eu vou acompanhar o meu filho no jogo. Eu vou ver o que ele está jogando. Eu vou ver com quem ele está falando. Eu vou ver com quem ele anda na escola. Muitas das vezes eu vou chegar para ele: você leu a Bíblia hoje? A Lariane sabe, né? Você leu a Bíblia? Quantos versículos você leu? Você leu? Li. Ah, que bom. Então tá. Você está fazendo jejum? Ah, mas criança faz jejum? Lógico que dá para fazer. Vamos fazer um jejum? Olha, hoje você não vai comer doce, tá bom? Hoje você vai deixar os doces por Deus. E nesse período a gente vai estar aqui, ó. Eu vou estar fazendo serviço, eu vou pôr louvor, você vai ouvir louvor, a gente vai. E quando terminar, você entrega e aí você vai comer seus doces. Ah, mas, gente, tudo na vida é difícil, é trabalhoso. Educar filhos é um dos trabalhos mais árduos que Deus nos deu. Muito, muito, muito. Porque você está criando pessoas para crescerem, para ter os seus próprios pensamentos, suas próprias escolhas. Mas dependendo do que você vai deixando essa criança ao longo do tempo e colocando para dentro dela, vai ser o que ela vai exteriorizar quando ela for um adulto. Ah, mas aquele rapaz é tão mal educado, violento, ele é agressivo. Ele começou quando ele era pequeno. Ele começou pequeno. Ah, é tão bonitinho, ele dá um chute na canela da mãe. Oh, filho, não faz isso. Ele vai crescer um dia, não vai? E o chute vai ficar maior. E a dor vai ficar maior. Você entendeu? Tudo. Deus ensina a gente que a gente tem que trabalhar com a criança enquanto ela é pequena. A gente vai ensinando todos os sinais. Não é ser rígido, não é ser bruto, não é ser estúpido, mas é amar. Isso demonstra amor. Quando você ensina o seu filho o que é correto, você está amando ele. Porque se você não fizer isso, vão fazer lá fora. E vão fazer bem pior. Vão maltratar, vão judiar. Agora, se você ensinar dentro de casa, quando o seu filho for lá para fora, você vai ter orgulho dele. E você vai se sentir realizada, porque o que vão falar para você do seu filho vai resplandecer o que você é. O que você é. É família. Deus nos deu o único ser do mundo que tem capacidade de formar família, somos nós, seres humanos. Somos nós. Deus nos deu uma capacidade maravilhosa de sermos mães, de sermos pais, de educarmos. E a gente não pode jogar isso na mão de outra pessoa.
Muitas das vezes a gente pensa que está jogando a responsabilidade na mão de outra pessoa, mas a gente está jogando a responsabilidade na mão do diabo. Porque se você não ensinar o caminho de Deus, o diabo vai ensinar o caminho dele para o seu filho. E vai levar ele embora. E vai levar ele embora. Então, a gente tem que ter essa visão que José e Maria tiveram. Deus escolheu José, escolheu Maria, porque eles eram tementes. Quando o anjo apareceu para Maria, ele chamou ela de bem-aventurada é tu entre as mulheres. Depois, quando ele apareceu para José, ele sabia que José tinha um bom caráter. E José ia abandonar Maria sem ninguém saber, porque ele não queria manchar o caráter de Maria. Então Deus escolheu pessoas idôneas, pessoas que ele sabia que ia ensinar Jesus da melhor maneira possível. E hoje Deus escolheu você para ser pai e para ser mãe. Já pensou nessa responsabilidade que Deus te deu? Deus escolheu você para gerar filhos para Ele. A gente não cria filhos para nós, a gente cria filhos para Deus. Amém? Então nós temos muita responsabilidade nisso. Nós temos que estar ali atentos, cuidando deles. Olha só, e aqui ele continua. E todos os que ouviram, muitos se admiraram da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos estávamos à tua procura. E ele lhe respondeu: por que me procurai-vos? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que eles disseram. E desceu com eles para Nazaré. Subiu sua mãe, porém guardavam todas as coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha que coisa maravilhosa, você ter um filho e ele fala assim: mãe, estou indo para a igreja. Não precisa nem pedir. Ele já levanta no domingo, já se prepara. Quando você vê ele no quarto, ele está ali, ele está jogando, depois ele está lendo a Bíblia, depois ele está orando, depois ele está no meio dos amigos, ele está chamando os amigos dele para ir para a igreja. Ele está, todo lugar que ele está representando Jesus, representando o Senhor Jesus, mas porque ele vê isso na mãe e no pai dele, ele vê isso na casa dele. A igreja, são poucos minutos que a gente fica aqui. São poucas horas que as crianças ficam conosco na escolinha. A gente procura ler a Bíblia, a gente procura ensinar a orar, a gente procura fazer essa parte. Mas a maior parte da nossa vida é na nossa casa. Então, o lugar que tem que ser mais sólido, mais firme para nós, tem que ser o nosso lar. A criança, ela tem que, dentro da casa dela, viver como se estivesse na igreja. A nossa casa tem que ser a continuação da igreja para nós. E ali a gente tem que botar louvor, a gente tem que orar, a gente tem que procurar ao máximo fazer com que a presença de Deus esteja dentro da nossa casa, para que aquela criança cresça e sinta vontade de estar na igreja, sinta vontade de levar Jesus, porque ela vai entender que Jesus é uma coisa boa, que Jesus não é alguém que fica proibindo ela de fazer isso, proibindo ela de fazer aquilo, proibindo de ter amigo, proibindo de ir na festinha, proibindo, mas eu não posso isso, mas eu não posso aquilo, os meus amigos vão para você para onde? E aí você não me deixa ir, porque tudo é igreja, 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 igreja. Não, ela tem que ter prazer, ela tem que amar. A gente, quando ama alguma coisa, a gente tem prazer de estar naquele lugar, a gente tem prazer de estar na presença daquela pessoa. E isso você vai adquirindo. Não dá para enfiar a goela abaixo de ninguém, não dá para obrigar ninguém a ter prazer. A pessoa ela tem que descobrir o prazer de amar
Jesus. Eu estou esquecendo que não tem mais a letra aqui. Eu estou aqui, ó. Jesus. Querendo Jesus. O fundo, né? A gente está tão acostumado com o fundo ali, que então você vai lá, Jesus. Mas a pessoa, ela tem que amar Jesus de verdade. E nosso papel é esse: ensinar a criança desde pequeno, porque ela cresça igual Jesus cresceu, para que cresça. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Entendeu? Não é para a gente não vai ser melhor do que ninguém. Nosso filho não é melhor do que ninguém. Meu filho não é mais especial do que o filho do outro, não. Mas o meu filho, ele teme a Deus. O meu filho, ele é de Deus. E esse é o diferencial na vida do meu filho. Certo? Eu vou ensinar ele para que quando ele crescer, ele seja um homem de caráter, seja uma mulher honrada. Que aonde ela chegue, as pessoas respeitem ela. Aonde ela for, ela seja bem tratada. Ela saiba se comportar. Se eu ensino bem, meu filho não vai sair por aí para namorar com qualquer uma. A minha filha não vai sair para namorar com qualquer um. Ela vai procurar uma pessoa que tem um bom caráter. Ela vai fazer isso, porque ela quer dar alegria para Deus e alegria para os pais. Amém? O último versículo que eu quero que vocês leiam está em Provérbios. Vamos lá. Provérbios 22:6. Onde Salomão, com a sabedoria dele, usado pelo Espírito Santo, ele nos ensina. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas eu ensinei meu filho, ele fez 18 anos e saiu da igreja. Fica com a sua consciência tranquila. Você ensinou certinho? Você fez o teu papel? Ele volta. Ele não vai achar nada lá fora que vai satisfazer ele. Ele volta. Mas a gente não pode nos omitir da nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ensinar os nossos filhos, para que quando eles ficarem velhos, quando a gente não estiver mais aqui nesse mundo, que ninguém aqui vai ficar para semente, ninguém aqui vai ficar para semente, entendeu? Mas que eles continuem, eles permaneçam, e as outras gerações que vierem através dele continuem, que a gente não sabe nem o dia, e nem a hora, nem quando Jesus vai voltar. Mas o Evangelho, ele depende de nós e de cada geração que vem seguinte. Se a gente não fizer bem feito o nosso trabalho, o Evangelho é prejudicado. Amém? Se coloca de pé no seu lugar. Nós vamos orar agora. Vamos orar nessa noite pedindo para que o Espírito Santo venha nos capacitar. Venha nessa noite capacitar cada um de nós. Que Ele venha tocar para transformar, para nos ajudar, que possamos ser bons pais, boas mães, que possamos ser bons filhos. Sim, que possamos ser bons filhos para os nossos pais, para que eles tenham motivo de orgulho, e que para o Pai maior se alegre com a gente, o Pai maior que é Deus. Se você nessa noite abrir o teu coração para o Espírito Santo, pedir ajuda para Ele, falar: Senhor, eu quero sim, eu quero ser assim como Jesus foi, apesar de eu já estar grande, Senhor, mesmo assim eu quero que o Senhor me ensine nessa noite, Espírito Santo. Eu quero trilhar os teus caminhos, eu não quero me desviar, eu não quero me afastar de ti. Se você falar isso para o Espírito Santo nessa noite, Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar, e você vai permanecer até o fim nos caminhos de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai,
Deus amado e querido, nós nessa noite ouvimos a Tua palavra, Senhor. Ó Pai, quem dera possássemos voltar a ser como crianças, meu Pai, mas a gente já é adulto, Senhor. Nós já somos, meu Pai, responsável pelos nossos atos, Senhor. Sim, meu Pai, muitas das vezes a malícia, a maldade, o egoísmo toma conta do nosso coração, Senhor, e deixamos de fazer a Tua vontade para fazer a nossa, Senhor. Quantas vezes nós resistimos, meu Pai, à Tua vontade, mas nessa noite, Senhor, nós queremos estar debaixo da Tua vontade, meu Pai. Nós queremos que o Teu Santo Espírito venha sobre nós para nos fortalecer, para nos dar direção, meu Pai, para que possamos trilhar o Teu caminho, Senhor, para que possamos, Senhor, começar uma nova caminhada contigo, Senhor, uma caminhada, Senhor, firme e forte, sem deslize, meu Pai, sem vacilo, Senhor. Meu Deus, venha tocar na vida de cada um dos Teus servos que está aqui essa noite, de cada pessoa que está aqui, meu Pai, te buscando, Senhor. Toca, meu Pai, nos corações dos pais, das mães, Senhor, dos filhos, vai renovando com o Teu Santo Espírito, meu Pai, que possamos sair daqui, Senhor, como crianças, meu Pai. Sim, meu Deus, como crianças, meu Pai, com o primeiro amor a Ti, meu Pai, querendo, Senhor, agradar a Ti, meu Pai, querendo fazer a Tua vontade, Senhor, e não a nossa, meu Pai. Pois, Senhor, foi assim que o Senhor Jesus fez. Ele voltou, Senhor, mas não foi para fazer a vontade dele, mas foi para fazer a Tua, Senhor. Foi para estar na Tua casa, foi para estar na Tua presença. Coloque em nós esse desejo ardente, Senhor, de estar na Tua casa, de estar na Tua presença, meu Pai, de valorizar as Tuas coisas, valorizar a Tua obra, Senhor, valorizar tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, meu Pai, valorizar o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, Senhor, entregando a vida, meu Pai, para que os nossos pecados fossem perdoados. Meu Deus, que nessa noite nós possamos valorizar, Senhor, tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Pai, que nós possamos, Senhor, ser gratos, que nós possamos ter uma gratidão eterna, meu Pai, a ponto, Senhor, de lutar para ter uma vida correta diante de Ti, Senhor, para que somos dignos de andar na Tua presença, Senhor. Nos ensina, Senhor, a trilhar os Teus caminhos, e ensina para que possamos ensinar as novas gerações, meu Pai. Usa cada um de nós nessa noite, Senhor. Coloca em nós essa sabedoria, meu Pai, porque essa sabedoria só o Senhor tem, meu Pai. Nos ajuda, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Venha nos ajudar, Senhor, para que possamos colocar em prática a Tua palavra.